Boa noite a todos, mais uma vez juntos para o nosso estudo rápido do Livro dos Espíritos. Hoje um feriado aí comemorado, muita gente descansando, muita gente trabalhando também. Nós estamos dando continuidade ao estudo do capítulo 7, da segunda parte do Livro dos Espíritos, hoje realizando a nossa aula de número 93. Temos mais três questões, na realidade, finalizando o primeiro subtítulo desse capítulo 7, que é Prelúdio da Volta, onde Kardec apresentou algumas questões e a resposta dos espíritos a respeito dos momentos desse tempo que antecede o retorno do espírito ao corpo físico. Então, nós vamos finalizar essas três últimas questões desse primeiro subtítulo e vamos iniciar o segundo, que é união da alma e do corpo. Vamos lá. Na questão 341, Kardec vai perguntar: na incerteza em que se vê quanto às eventualidades do seu triunfo nas provas que vai suportar na vida, tem o espírito uma causa de ansiedade antes da sua reencarnação? Quer dizer, ontem nós abordamos algumas questões de Kardec falando justamente desses sentimentos que tocam ao espírito que pretende reencarnar. Nós vimos que alguns deles têm consciência anterior disso e, inclusive, participam do projeto da sua próxima experiência no plano físico. Mas alguns não. Alguns são levados a reencarnar compulsoriamente. Então, sequer participam nem do projeto, e muitos, inclusive, não têm nem consciência de que irão reencarnar. Assim como, infelizmente, nós sabemos pelos relatos dos próprios espíritos, inclusive nas reuniões mediúnicas, de que muitos levam um longo tempo para se darem conta de que já desencarnaram. Tal a realidade dessa vida que prossegue. Mas, enfim, vamos nos ater ao estudo de hoje. Então, Kardec, nessa pergunta, ele quer saber se o espírito que vai voltar tem ansiedade, se ele tem essa preocupação. Porque a gente falou na questão anterior que muitas vezes ele se preocupa justamente porque ele sabe as tarefas que ele escolheu, o projeto que ele aprovou, que ele solicitou, mas ele não sabe se ele vai cumprir a contento as tarefas com as quais ele se comprometeu no plano espiritual. Então, vamos lá. Os espíritos respondem a Kardec o seguinte: de ansiedade bem grande, pois que as provas da sua existência o retardarão ou farão avançar, conforme a suporte. Então, veja só. Para os espíritos que participaram dos projetos para a sua próxima experiência reencarnatória, ontem eu comentei com vocês que todos nós, ou pelo menos a grande maioria de nós que estamos reencarnados, somos espíritos que trazemos provas e expiações, tarefas em ambos os sentidos com as quais nós nos comprometemos. E interessante também falar, não está dizendo aqui os espíritos, mas em muitas outras obras isso fica muito claro. Muitos espíritos benfeitores nos avalizaram para que pudéssemos retornar ao plano físico. Nós já tivemos a oportunidade de falar que nem todo mundo que quer e precisa reencarnar consegue. Há que se conciliar uma série de fatores, inclusive o grupo familiar que permanece, que está reencarnado, e a possibilidade, a aceitação de que eles te recebam como filho. Então, via de regra, todos nós espíritos medianos, vamos dizer assim, mesmo quando no plano espiritual, nós temos necessidade de retornar à vida física. Isso não é imediato, mas em algum ponto da nossa trajetória evolutiva, isso é como que uma atração, uma força maior, uma necessidade íntima de passar de ano, ou de quitar os nossos débitos para poder avançar. Então, a reencarnação é a oportunidade única para o espírito. Nós podemos pensar dessa forma. Eu estou aqui hoje, eu recebi esse presente do corpo físico de Deus,
e dos pais que me receberam, que me forneceram um material genético para que o meu corpo se formasse. É uma oportunidade única, porque existem centenas de milhares de espíritos que gostariam de estar aqui, tendo oportunidade para recomeçar, para refazer, para reaprender, e não estão. Tiveram que esperar. Então, é natural essa ansiedade, é isso que os espíritos estão dizendo. Por quê? Porque mesmo os espíritos que participaram do projeto reencarnatório, eles não têm certeza absoluta nenhuma de que eles conseguirão concretizar os compromissos assumidos ou se falharão. Principalmente quando a gente trata da realidade do esquecimento da grande maioria de nós quando reencarnamos. Para os espíritas que participam desse nosso estudo, isso pode ser algo bastante natural, já respondido. Mas para muitos companheiros que estão tendo contato com a doutrina espírita por agora, ou estão só passeando, né, pelos diversos assuntos, e são sempre bem-vindos, vale a pena a gente falar que o esquecimento é misericórdia divina. Imaginem a seguinte situação fictícia. Nós temos dois espíritos, A e B. E é mais ou menos há 500 anos atrás, A foi morto por B. A era uma mulher, B era um homem. Como é uma situação fictícia, nós não vamos entrar em detalhe de porquê. Enfim, B matou A. Então, 500 anos se passaram. É claro que laços de ódio se formaram, posteriormente laços de arrependimento, de remorso, de perdão muitas vezes, mas não aquele perdão absoluto, porque permaneceram mágoas. Principalmente permaneceu na consciência de B a dívida. Volto a dizer que para nós espíritas nós não temos um pai julgador, nós temos um pai amoroso, sublime, amor imenso e infinito, e que nos convida a evoluir para que atinjamos a perfeição. Então B traz indelevelmente marcado na sua consciência espiritual que ele praticou esse crime, ele tirou a vida de A. Na hipótese de A perdoar absolutamente, A prossegue a sua jornada evolutiva, mas B permanece com a dívida que ele tem para com a sua consciência, a consciência do espírito. E isso, mesmo quando ele está reencarnado, isso está inscrito, permanece inscrito no seu inconsciente, nos nossos arquivos. E muitas vezes são as nossas tendências à melancolia, à depressão, sentimento de culpa que a gente não sabe muito bem porquê, estão nessas razões, nesses débitos que nós registramos, todos nós. Tudo aquilo que erramos, que destruímos, está registrado. Então B sente necessidade de quitar esse débito pessoal. Como A perdoou e seguiu, ele ficou para trás. B vai quitar o seu débito com a própria vida. Então, ele vai ter que curar outros corações, ele vai auxiliar muitas outras vidas, ele vai fazer o aprendizado de valorização da vida através do amor ou da dor. Mas não há outra hipótese se nós temos A ligado a B pelo ódio, pelo remorso, pela amargura durante algumas décadas. E, finalmente, nesse que é um exemplo fictício que eu estou dando para vocês, após 500 anos, B arrependido, profundamente arrependido, quer refazer. Então, há um projeto reencarnatório para que B volte, retorne ao plano físico e receba A como filho, ou filha. Ele vai devolver a vida que ele tirou àquele espírito, após 5 séculos de sofrimento e de aprendizado. Então, eles retornam ao plano físico. Então, há o projeto de que B reencarne primeiro, depois receba A como filho ou filha, devolva-lhe a vida, seja um bom pai ou uma boa mãe. Esse é o projeto. No entanto, ao reencarnar, B não sabe se efetivamente aceitará A como filho. Quantos casais hoje em dia, por exemplo, não querem filhos?
Já pensaram nisso? Quantos casais hoje em dia optam pelo aborto criminoso? Já pensaram nisso? Pois é. Você pode estar fugindo, ou alguém pode estar fugindo da tarefa com a qual se comprometeu. Queria resolver 500 anos de dificuldades, de desentendimentos. Por outro lado, o B pode até aceitar o A como filho ou filha. E aí eles deveriam aprender a amar. Porque vieram de uma relação secular de desentendimentos, de ódio, de arrependimento. E muitas vezes chegam aqui reencarnados porque esquecem do fator lá do passado, tem um mau relacionamento. Então aí vocês vão entender a ansiedade do espírito. Não é certeza absoluta de que ele vai dar conta da tarefa. O projeto ele tem. Então, na espiritualidade, como espírito desencarnado, com uma visão mais ampla da vida, e sofrendo, principalmente consciencialmente, ele quer. Não, eu vou ser um ótimo pai. Ah, não, eu vou ser o último filho. Não, eu vou receber quantos filhos eu tiver que receber. Ah, não, eu vou amar muito meus pais, respeitar. Lá é uma coisa. Aí chega aqui, a gente esquece. Eu falei, mas por que então a gente esquece? Vocês imaginaram se nós tivéssemos toda a memória do nosso passado, será que a gente conseguiria dar conta? Eu afirmo a vocês que não. Nesse exemplo fictício, reencarna B e A. E desde sempre B lembra de todos os seus crimes. Desde sempre A relembra todos os seus crimes. Vocês acham que A, lembrando de sua morte, feita por B lá no passado, ele vai se permitir amar? E vocês acham que B vai se permitir amar e cuidar de A, com um sentimento de culpa e de arrependimento que ele relembra? Não é possível. Então, os espíritos dizem assim, que como nós, espíritos medianos, ainda trazemos um longo passado de muito débito, de muitas sombras, nós precisamos da dádiva do esquecimento para que nós possamos tentar de novo. Tentar o quê? Amar quem nós odiamos, devolver a vida a quem nós tiramos, né? Construir relacionamentos afetivos equilibrados e harmonizados naqueles relacionamentos que nós destruímos, que nós desrespeitamos, que nós violentamos. Administrar o dinheiro que nós não soubemos administrar. Bem empregar a inteligência porque nós mal a utilizamos no passado. Enfim, nós precisamos do esquecimento. Quando nós, espíritos, estivermos mais evoluídos e a nossa bagagem de débitos for significativamente menor, ou seja, quando nós tivermos lembranças mais positivas das nossas conquistas, nós poderemos relembrar com mais facilidade das nossas vidas pregressas, como forma de incentivo para que nós prossigamos fazendo bem. Por enquanto, a dádiva do esquecimento é essencial para todos nós. São raros aqueles que têm lembranças nítidas. São muitos aqueles que têm intuições, que sentem lá no seu íntimo, que pode ter sido aquilo, feito aquilo, morado aquilo onde, e sabe mais ou menos por que determinada tarefa ele tem e precisa realizar. Alguns de nós têm essas intuições. São raros os que têm lembranças muito nítidas, porque não deixa de ser difícil administrá-las emocionalmente, mas estes as têm para comprovar para todos os demais que nós vivemos muitas experiências reencarnatórias. Mas vamos lá, que eu acho que eu me estende demais só nessa questão, né? 342, Kardec pergunta: no momento de reencarnar, o espírito se acha acompanhado de outros espíritos, seus amigos, que vêm assistir a sua partida do mundo incorpóreo, como vêm recebê-lo quando para lá volta? Quer dizer, nós falamos muitos espíritos que quando nós morremos aqui, chegamos do lado de lá, os nossos amados vêm nos receber, espíritos benfeitores, amigos, né? Nos recebem lá no plano espiritual. Mas e quando alguém vai vir do plano espiritual para o plano dos reencarnados? Será que os amigos de lá acompanham até antes de reencarnar?
o espírito que vai retomar o corpo físico? É o que Kardec pergunta. Depende da esfera que pertença. Seja, se já está nas em que reina a afeição, os espíritos que lhe querem o acompanham até o último momento. Animam e mesmo lhe seguem muitas vezes os passos pela vida afora. Na leitura, na literatura espírita, nós temos muitos relatos disso. Dos nossos espíritos amigos, da família espiritual, acompanhar a pessoa até o momento em que ela vai retomar o corpo físico, acompanhando, muitas vezes visitando na primeira infância, protegendo através de vibrações, proteções espirituais mesmo, visitando-a durante a sua vida, quando muitas vezes a pessoa sonha com feições que ela não se recorda, mas que parecem amigas, são estes amigos espirituais. Mas isso os espíritos dizem que são nos planos espirituais onde já se existe a afeição. Porque nos planos inferiores isso não se dá, porque impera a lei do egoísmo. E o egoísta, ele não fica feliz pela conquista e pelo avanço do outro. Ele pensa só nele mesmo. Então, nos planos espirituais inferiores, nós não vamos ver essa demonstração de afeição. Porque lá, infelizmente, ainda impera o egoísmo. 343. Os que vemos em sonho, que nos testemunham afeto e que se nos apresentam com desconhecidos semblantes, são alguma vez os espíritos amigos que nos seguem os passos da vida? Eu já disse duas questões anteriores. Muito frequentemente são eles que vos vêm visitar, como ides visitar um encarcerado. Ou seja, nós nunca estamos sós. Por mais que nos vejamos em situações ou em momentos de extrema solidão, e eu creio que todos sentem estes momentos. Mesmo que você viva, muitas vezes, numa família grande e agitada, um ou outro momento na sua vida você vai se sentir só, ou incompreendido, ou não amado suficientemente, ou um monte de coisas. Porque a gente não agrada a todo mundo, principalmente na família. Creio eu que vai demorar muitos séculos para que os espíritos tenham vidas relacionais mais fáceis e harmonizadas. Acho que a gente ainda vai passar por algumas experiências onde todos somos porcos espinhos. Tenho certeza que todo mundo sabe da história do porco espinho. A gente precisa estar próximo para que haja troca de calor, troca de experiência, aprendizado mútuo. Esse é o objetivo da vida do homem, do espírito em sociedade, mas invariavelmente a gente acaba machucando um ou outro com os nossos espinhos. Então ainda vai demorar muito tempo. Talvez quando a Terra for um mundo de regeneração já pleno, e então os espíritos que permanecerem terão menos débitos, mas terão muitas provas a executar, e aí a guerra não mais existirá, o egoísmo estará quase apagado das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Talvez aí nós tenhamos mais lembranças do passado. Não nos sentiremos tão sós no presente. E perceberemos, constataremos que nunca estamos sós, porque os espíritos amigos sempre estiveram conosco. Não são babás 24 horas. Não ficam o tempo inteiro ao nosso redor, tentando resolver as nossas questões. Não. Os espíritos amigos nos visitam, nos auxiliam quando nós efetivamente estamos atravessando fases difíceis, desafios na vida física. Mesmo o nosso anjo da guarda, muitos falam, outros se referem ao mentor, mesmo ele não fica de castigo 24 horas todos os dias das nossas vidas à nossa disposição.
ele também tem outras tarefas. Aliás, os espíritos, segundo eles mesmos falam, tem muito que estudar e trabalhar, muito mais que nós. Ninguém fica deitado numa rede. Então, isso eu estou falando para que a gente possa definitivamente tomar consciência de que nós somos responsáveis pelas escolhas, pelo cumprimento das nossas tarefas, por fazer a maior cota de bem que sejamos capazes de fazer, para que ao final dessa experiência reencarnatória, desta vida material, nós possamos constatar, retornando ao mundo espiritual, que nós conseguimos cumprir, se não todos os compromissos assumidos, quase todos. Porque, infelizmente, segundo os próprios espíritos, grande parcela dos espíritos espíritas, quando se acham no plano espiritual após a morte física, que eles mais sentem é a perda de tempo que eles não souberam aproveitar no plano físico. Que a gente possa fazer, então, muito dentro das nossas possibilidades, dentro do jardim que fomos plantados, que a gente possa fazer o melhor que podemos na prática do bem. Bom, e aqui a gente vai entrar num novo subtítulo, que é União da Alma e do Corpo. Eu tive um problema hoje no computador, não vou conseguir passar para vocês essas primeiras questões desse subtítulo que nós vamos começar agora. Mas a partir de amanhã eu tenho certeza que eu vou conseguir regularizar os problemas que têm surgido nos últimos dias no meu computador. E aí eu volto a trabalhar nesse molde que eu tenho trazido até aqui. Mas se vocês não gostarem também, vocês me falam que aí eu paro de colocar essas notas chamativas, tá? Então vamos lá. União da alma e do corpo. Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. É aquilo que eu falei. Então, você não tem uma gestação de 9 meses, só o corpo, em crescimento no útero materno, e momentos antes de nascer que vem o espírito reencarnante e se une. Não. Então, a união começa na concepção. União do quê? Da alma com o corpo que vai se formar. Continuam eles. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais se vai apertando até o instante em que a criança vê a luz, quer dizer, até a hora do nascimento. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ele se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Então, olha que imagem muito bonita. Quer dizer, aqui ele fala do laço fluídico. É o que eu já comentei algumas lições lá atrás, quando vocês ouvem falar do fio prateado, ou cordão prateado, que é um grosso fio, ele parece dessa forma. Se nós fôssemos médiums videntes, nós conseguiríamos ver isso quando o espírito está desdobrado do corpo físico, ou seja, durante o sono do corpo físico, o espírito se desdobra do seu corpo e muitas vezes se dirige para estudar, para dialogar com familiares, enfim, ele tem uma vida também neste momento do desdobramento. Alguns se restringem a somente o seu ambiente residencial. Outros podem ir a lugares bem longínquos, porque este fio prateado, que é ligado basicamente da base do nosso crânio à base do crânio do perispírito, vamos dizer dessa forma, eu estou querendo só situar, não estou dando detalhes, porque nós não estamos em aula de fisiologia. Só quero que vocês imaginem. Este fio é grosso, prateado. Então, se vocês, médiums videntes, ou aqueles que apresentam lembranças claras dos sonhos, ou mesmo
um desdobramento consciente. Quando vocês virem espíritos, no plano espiritual, que possuem esse cordão prateado, brilhante, às vezes longo, esticado, não se vê o final, são espíritos reencarnados. Ou seja, se algo acontecer no plano espiritual, ou se algo acontecer próximo ao corpo físico, esse cordão prateado atrai, na velocidade do pensamento, o espírito, e ele acorda. Após a morte do corpo físico, com o efetivo desencarne do espírito, este cordão prateado é cortado, arrebentado, desfeito e ele não existe mais. Mas eu já falei para vocês, isso é muito simbólico, porque realmente esse cordão ele é visível no plano espiritual, pelos médiuns videntes. No entanto, são esclarecimentos que os espíritos nos dão, que todo o nosso corpo físico é ligado, célula a célula, molécula a molécula, ao perispírito que possuímos. Então, no desencarne, não é tão somente esse fio prateado que é cortado, mas são desfeitas todas essas ligações eletromagnéticas entre o corpo físico e o corpo perispiritual. Então, quando desse primeiro contato do espírito que vai reencarnar com, vamos dizer assim, aquele núcleo de células que está ali em multiplicação intensa para formar a primeira fase do embrião gestacional, quando há ligação do espírito que vai retornar, e nesse momento ele já passou pela redução, ele já perdeu seu corpo perispiritual. Então, o espírito se apresenta no tamanho e com uma feição muito próxima de um bebê. Esse espírito é, então, acoplado ao perispírito da mãe. E esse acoplamento é efetivado com a união do fio prateado, daquele núcleo de células que vai se tornar um embrião, ao perispírito, que também está se formando daquele espírito que retorna ao plano físico. Mentalizem assim. É lindo. Então, a mãe, durante os 9 meses, tem consigo não somente o corpo do seu filho que ela está gerando, mas o espírito do filho já está com ela, desde o início. 345. É definitiva a união do espírito com o corpo desde o momento da concepção? Durante essa primeira fase, poderia o espírito renunciar a habitar o corpo que lhe está destinado? Respondem eles. É definitiva a união no sentido de que outro espírito não poderia substituir o que está designado para aquele corpo. Então, como eu já falei, nós não temos um monte de espírito discutindo, querendo assumir o corpo da informação. Não. Há aquela destinação prévia. Tá? Como os laços que ao corpo prendem o espírito são ainda muito fracos, por quê? Porque acabou de haver aquele acoplamento. Você vê, aquele núcleo de células que se multiplicam rapidamente vão iniciar naquelas feições primeiras do embrião, que a gente acompanha nas aulas de ciências, nas aulas de biologia. Então, dizem os espíritos que esses laços ainda são fracos. Facilmente se rompem e podem romper-se por vontade do espírito. Então, aquele espírito que precisa retornar ao campo físico, ele pode sim trazer uma ansiedade tão grande, uma preocupação tão grande, ou uma recusa tão grande. Muitas vezes um ódio tão grande àquela mãe que está recebendo, porque às vezes pode ser uma reencarnação compulsória, que ele não dá conta. Então ele rompe os laços fluídicos que o ligam à mãe. E a ocorrência, então, de um aborto natural. Se este recua diante da prova que escolheu. Então, ele pode recuar. Não vou dar conta. Eu não vou dar conta de reencarnar dessa mulher que tirou a minha vida 500 anos atrás. E aí, no que ele entra nesse embate,
novamente com o espírito materno ou com o espírito paterno, e ele desiste, em tal caso a criança não vinga. São os abortos naturais. Vejam só, não estou dizendo que todo aborto natural é fruto dessa recusa do espírito ao reencarnar. Ou seja, eu não estou afirmando que toda vez que eu tenho um aborto natural é porque a mãe odiava o filho ou o filho odiava a mãe. Ou o pai. Não é isso. Não há esta matemática em relação às leis que regem a vida do espírito imortal. Nós estamos num mundo de provas e de expiações sujeito a uma matéria pesada, bastante imperfeita ainda. Vejam só os nossos corpos físicos diante dos anjos, diante de espíritos superiores habitantes de mundos mais avançados, ainda é um corpo mais próximo do animal do que a da sutileza, da eteridade dos espíritos aperfeiçoados. Então, é absolutamente natural que também possam ocorrer dificuldades originadas de combinações da nossa matéria, da matéria que compõe os nossos corpos físicos. Nós podemos ter abortos naturais ocasionados por uma má combinação genética. Ou seja, eu estou dizendo para vocês que há N possibilidades que ocasionam um aborto natural. Sempre há uma razão. Nenhuma mãe sofre uma perda sem ter uma lição a aprender. Deus não castiga, mas a mãe muitas vezes atrai a dificuldade que ela precisa atravessar como aprendizado. Eu espero que isso fique claro para vocês. Hoje a ciência já estuda, qualquer dia eu vou trazer maiores detalhes para vocês sobre isso dentro da temática. Hoje a ciência estuda, não é o espiritismo, a ciência estuda que o nosso pensamento tem força para modificar os nossos genes durante a nossa encarnação, ocasionando doenças, curando doenças, dificultando a nossa resposta a problemas psicofísicos ou amenizando, melhorando, facilitando a nossa recuperação. É a força do pensamento. Em outras palavras, é a força do espírito trabalhando o seu material genético. A ciência está estudando isso. Então pensem comigo. Eu posso estar modificando a minha genética agora. Com o que eu penso, o que eu sinto, o que eu faço. E eu posso adoecer amanhã. Fruto dos desequilíbrios do meu espírito. Assim como eu posso atravessar uma doença com positividade. E aí, o meu pensamento, que busca harmonia com o Criador, auxilia na minha recuperação. Ou, no mínimo, auxilia para que eu sinta menos dor. Porque alguns dos desafios que deveremos atravessar no plano físico, muitos deles que se apresentam como doenças, apesar da nossa dificuldade de aceitá-las, são às vezes o remédio imprescindível aos nossos espíritos. Nada do que façamos às vezes pode alterar o curso dessa medicação amarga. Mas com Jesus, o jugo é suave e o fardo mais leve. Uma boa noite a todos vocês. Amanhã a gente volta às 7 horas. Eu agradeço a presença do Anderson, do Valdeci, do Carlos, da Denise, da Viviane, da Jéssica, da Tereza. Uma boa noite para você também, minha amiga. Deus te abençoe sempre também. Muito bom ter vocês comigo. E todos os outros que acompanham os nossos estudos nos horários possíveis. Então, eu não faço menção a eles, né? Porque não estão aqui nesse exato momento, porque aqui eu só posso ver aqueles que estão aqui comigo, que aparecem nessa listinha comigo. Mas eu agradeço
a presença de todos vocês. Um grande abraço, bom final de feriado. Até amanhã às 7 horas.